E aí, turma do terceiro ano, vamos aqui dar sequência no conteúdo da nossa terceira e quarta semana do nosso PET, volume 2. Não é isso? Bom, eu coloquei aqui, quando eu te pedir quantidade de cargas que passa por um condutor, existe uma equação que diz que a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa, medidas em Coulomb, em determinado tempo, medido em segundos. Por exemplo, neste exercício aí, está mostrando para vocês uma corrente elétrica de 6 amperes. Isso é o valor da intensidade de corrente. Então, I é igual a 6 amperes. Percorre o fio condutor em 3 minutos. Então, o tempo é 3 minutos. Eu quero saber a quantidade de cargas. É que eu não sei. Só que o tempo não pode estar em minutos. 3 minutos equivale a 180 segundos. Então, se eu multiplicar 3 vezes 60, eu vou ter 180 segundos. Ok? Então, vou jogar na fórmula. Qual que é a intensidade, qual a quantidade de cargas que passa no condutor, né? Qual o valor da carga que passa no condutor? I é 6, é igual quantidade de carga, eu não sei, e o tempo, 180 segundos. Na matemática, quando eu tenho igualdade, eu coloco um aqui e multiplico cruzado. Q vezes 1 é Q, é igual a 6 vezes 180. 180 vezes 6, sem ver nada, nada. 6 vezes 8, 48, 1, 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, vai dar 1080 Coulomb. Então, isso é um tipo de exercício que estão te pedindo para você calcular o valor da carga. Eu vou determinar para o exercício qual é a corrente e qual o tempo. O tempo tem que ser em segundos. Continuando. Às vezes é necessário, num instrumento, um aparelho que não usa tomada, usa pilhas, eu tenho que aumentar a quantidade de volts da fonte para alimentar um aparelho, um carrinho de brinquedo, uma boneca, alguma coisa. Neste caso, eu falo que é associação de fontes. No caso, eu tenho 2 tipos. Série. Eu pego uma pilha, onde sempre o ponto, a cabecinha dela é o polo positivo e a traseira dela é o polo negativo. Então, eu vou associar aqui, no caso, positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. Eu vou juntar, pegar uma pilha, essa aqui é uma pilha, vou pegar outra pilha, colocar lá na frente, outra pilha na frente. Essa é em série, em sequência. Cada pilha, independente do tamanho, se é aquela pequenininha, 3A, 2A, 1A, ou aquela grandona pilha, ela fornece 1,5 volts. Então, quando eu coloco 2 pilhas, é a somatória com 1,5 dá 3. No caso aqui eu coloquei 1, 2, 3. Então, qual que é o valor da fonte? 1,5 mais 1,5 mais 1,5 significa que nesse circuito eu tenho 4,5. Se eu colocar mais 1, eu vou somar mais 1,5. Então, normalmente em série, eu vou somar o valor de cada um. Vou somar. Então, nesse caso, eu consigo aumentar a quantidade. Um porém que nós temos, quando eu associo em série, a resistência do circuito, ela fica num valor alto. Então, todo aparelho que eu coloco pilhas em série, ele consome muita energia. No instantinho, as pilhas vão arriar. Paralelo. Como que é o paralelo? Eu coloco uma pilha, que é o polo mais e um polo menos. Aqui é o mais e menos. Eu ligo os 2 polos positivos e puxo para lá. Ligo os 2 negativos e puxo para cá. Então, está em paralelo. Nesse caso, o valor da fonte, ela não altera. Eu posso pôr 500 aqui, vai ser 1,5, não vai mudar, que é o valor de uma pilha.
Mas o que acontece? A resistência do conjunto ela vai diminuir, então dura mais tempo. Então ela consome menos energia. Eu costumo brincar com as pessoas que quando eu vou dar presente para alguém que usa pilhas, se é uma pessoa que eu gosto muito, eu dou um brinquedo ou um aparelho que tem pilhas em paralelo. Que ele vai comprar pilha, vai colocar no aparelho e vai usar muito tempo, vai ficar gastando pilha. Se não é uma pessoa muito chegada, mesmo assim eu vou dar um presente, às vezes dou em série. Ele compra a pilha, ou eu dou já com pilha, daí um pouquinho a pilha arreia, tem que comprar mais pilha. Bom, no dia a dia, o que a gente usa que tem pilhas em série? Lanterna. Quando você coloca as pilhas na lanterna, você coloca uma, dois em série, tudo virado para o mesmo lado. Nesse caso, só você segurar a lanterna, você vê que ela aquece. Ao aquecer, ela está perdendo energia. Então, durante um certo tempo, ela vai perder energia, certo? No instantinho, as pilhas vão arriar. Já, que dispositivo que tem pilhas em paralelo? Calculadora, controle de televisão, que tem pilha, tem uns que tem a bateria. Você deixa lá desligado, deixa lá muito tempo, lá quando você vai usar, a pilha não arriou ainda, porque dura mais, tá certo? Então, em série, eu somo os valores, em paralelo, independente de quantos que eu coloco, o valor só de um, não aumenta a quantidade de volts, não. Se eu vou ligar um aparelho na pilha, eu tenho que saber que a corrente elétrica, ela tem que circular um fio. Então, o jeito certo de eu ligar é pegar qualquer um dos polos da pilha. Aqui é um positivo, aqui é um negativo. Eu pego um polo da pilha e ligo num pontinho preto que tem aqui na lâmpada. Uma lâmpada desse tipo, que é incandescente, hoje não é muito comum, já pararam de fabricar, eu ligo nesse lugar aqui, é o pontinho preto. E o outro ponto, eu ligo aqui na bundinha da lâmpada. Assim eu consigo que ela acenda. Eu posso inverter, ligar no negativo naquele pontinho preto e o positivo aqui. Normalmente a gente compra um bocal e esse bocal já vem com essa maneira de alimentar o circuito. Sempre uma extremidade aqui do lado e uma na fundinha. Se a lâmpada estiver deitada, aqui eu coloquei a lâmpada em pé, se a lâmpada estiver deitada, aqui é a rosca, aqui, ó. Eu ligo uma extremidade, um fio aqui e outro aqui. Né? Um fio aqui na bundinha e um aqui do lado, naquele pontinho preto, para aí eu consigo que ela acenda. E liga a pilha de qualquer maneira, ou ela virada para cá ou para cá. Outra coisa importante que nós devemos observar. Toda vez que o material sofrer um aumento de temperatura, a sua resistência pode variar. Então, se você tem um aparelho, por exemplo, chuveiro, aquele espiral ali é uma resistência, é um resistor. Quando aquece, ele muda um pouquinho sua resistividade. Então, todo material pode variar a sua resistividade, depende, além da temperatura, não depende só da temperatura, não. Depende do quê? Do comprimento do fio, desse condutor, e da área da seção, se ele é mais fininho, se ele é mais grosso. Nesse caso, é as maneiras que o material pode variar. Então, durante essas duas videoaulas, eu dei um toque para vocês, não falei a matéria completa, mas dei uma maneira simplificada para você tentar responder as questões do PET da 3ª e 4ª semana. Um abraço para vocês, tudo de bom com vocês, fiquem em casa, tranquilo, vão fazer o PET devagarinho. E depois eu vou postar, aliás, não vou postar, vai ser no mesmo link que vocês teriam, ou têm que postar ainda, quem não postou, da 1ª e 2ª semana. Eu vou colocar logo abaixo, em sequência, PET da 3ª e 4ª semana. E vai estar lá a maneira de você enviar ou por arquivo, foto, ou simplesmente colocar lá a escrita da explicação da pergunta equivalente. Um beijinho para vocês, tchau, tchau. Até na nossa horário de aula lá no chat. Esqueçam o WhatsApp. No chat. Chat é o lugar de vocês participarem da aula. Questionar, presença, etc. Tchau, tchau.